Olá, muito bom dia para você. Agora são 9 horas e 37 minutos. A gente começa mais um boletim de notícia ao vivo, direto de São Paulo, nesta quinta-feira, 16 de março de 2023. Aqui na capital paulista tem sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Hoje a mínima é de 19 e a máxima de 28 graus. A partir desta semana, fiéis que estiverem na Praça São Pedro, em Roma, podem participar de uma adoração eucarística noturna. A Danúbia Gleiser conta pra gente como vai funcionar este momento de oração. Bom dia, Danúbia. Bom dia a você e a todos. Os fiéis podem participar da adoração eucarística toda segunda, terça-feira do mês, às 8 horas da noite pelo horário italiano. Esta iniciativa pastoral foi pensada pelo Vaticano para acolher os peregrinos que chegam em Roma para ver o Papa Francisco e participar da audiência geral com o Pontífice na quarta-feira. Na adoração eucarística noturna estão previstos momentos de silêncio, de escuta de trechos evangélicos e de meditação acompanhados por cantos. Os interessados em participar não precisam de bilhetes para entrar na praça. Só recordando que a iniciativa começa sempre às 8 horas da noite, horário italiano, toda segunda, terça-feira do mês. O novo serviço pastoral é organizado pela Basílica de São Pedro. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Em Brasília, a CPI do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra conseguiu o número mínimo de assinaturas e foi protocolada na Câmara dos Deputados. O Francisco Coelho tem as informações ao vivo. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, a todos. Os parlamentares conseguiram 172 assinaturas, uma a mais do número necessário. O requerimento foi apresentado pelo deputado federal Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Mas agora, para a CPI começar a funcionar, dar início aos trabalhos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, precisa instalar a CPI oficialmente. Os parlamentares querem investigar as ações do grupo MST, as fontes de financiamento e o possível envolvimento de autoridades públicas nos atos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E mudando de assunto, duas empresas aéreas toparam a aderir ao programa do governo federal para venda de passagens a R$ 200. O anúncio do programa foi feito no início da semana pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, mas ainda não há data definida para o início das vendas dessas passagens. O anúncio antecipado de Márcio França acabou gerando um puxão de orelha do Palácio do Planalto. Lula quer concentrar todas as ideias de programas na Casa Civil, antes do anúncio oficial. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Tá certo, obrigado, Francisco. E agora vamos falar de oportunidade no mercado de trabalho. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, em janeiro, o Brasil gerou mais de 80 mil vagas com carteira assinada. A repórter Aline Mércio tem mais informações. Bom dia, Aline. Isso mesmo, viu, Sidney? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o setor que mais gerou empregos de carteira assinada em janeiro deste ano foi o de serviços, com destaque aí para a administração pública. E o setor que menos gerou emprego foi o de comércio, em especial o comércio varejista, de lojas de roupas e acessórios. Mais cedo eu conversei com economistas sobre esse assunto. Vamos conferir. E da série histórica, esse é o pior janeiro que se registrou. Então, assim, houve um aumento, uma geração de empregos, gerou-se 80 mil empregos, mas a gente está vendo uma desaceleração econômica, é uma geração muito menor do que anos anteriores. Então, por exemplo, se a gente comparar com 2022, foi gerado o dobro, foi gerado 167 mil empregos, e agora 83 mil. É um dado bom, aumentamos o número de pessoas empregadas, mas é um ritmo menor. Então, mostra que assim, já não está naquela velocidade de crescimento como estava antes. Algumas questões não definidas pela política econômica podem ter atrapalhado essa geração de emprego mais forte. A gente vem fazendo com que o setor de serviços ganhe velocidade, foi o último a retomar atividades e crescimento, e agora ele tem mostrado mais força de crescimento. Já o comércio é natural para a época, porque existem muitas contratações para a época de final de ano, para atender
venda sazonal de Natal, e em janeiro essas pessoas são desligadas. Então, naturalmente, em janeiro tem uma queda no valor do comércio. Para o trabalhador, o que ele pode pensar e se programar precisa se educar mais, precisa se preparar mais, entender as novas tendências, tecnologias. Tudo isso são novas necessidades, exigências do próprio mercado de trabalho. A turbulência no sistema financeiro continua sendo destaque nos principais jornais internacionais. Ações do Credit Suisse sobem após anúncio de ajuda do Banco Central. A notícia é destaque da Associated Press. Ações do Credit Suisse dispararam 30% nesta quinta-feira, depois que anunciou que vai fortalecer suas finanças com empréstimos de quase 54 bilhões de dólares do Banco Central Suíço, reforçando a confiança à medida que os temores sobre o sistema bancário se deslocam dos Estados Unidos para a Europa. A crise financeira mancha de vermelho os principais indicadores da América Latina. Essa é a manchete do El País. As economias de México, Colômbia, Chile, Argentina e Brasil sofrem com diferentes intensidades as consequências das más notícias vindas dos Estados Unidos e da Europa. O sol dá as caras em boa parte do país e a chuva perde intensidade nesta quinta-feira. Confira os detalhes na previsão do tempo. Uma alteração no padrão da circulação atmosférica vai inibir a formação das nuvens carregadas de chuva. A chuva será passageira e menos volumosa. Só haverá registro de chuvas por causa dos ventos úmidos que sopram do mar. Na cidade de São Paulo, a máxima não deixará os paulistanos com muito calor, chega aos 28 graus. Nesta quinta-feira, veremos mais abertura de sol pelo país. Nos estados do Centro-Sul, o calor deixa uma sensação de dia abafado, mas vai alternar com as nuvens e pancadas localizadas, principalmente nas áreas mais escuras do mapa, como o norte do Mato Grosso, Goiás e do litoral de São Paulo até Santa Catarina. No norte, o alerta segue no Pará e Tocantins. Nos demais estados, a chuva será forte, mas sem risco de transtornos. E no Nordeste, a atenção deve permanecer do Maranhão a Pernambuco, onde os temporais ganham força. O Boletim de Notícia fica por aqui, mas continue atualizado acessando nosso site noticias.cançãonova.com. E às 6:45 da noite, a gente se vê no Canção Nova Notícias. Um ótimo dia para você e continue ligado em nossa programação.